Quando a gente fala do narcisismo do borderline, a gente está falando do tipo de narcisismo que é um narcisismo diferente do narcisismo pavão, né? Onde a pessoa se sente muito melhor do que as outras, tem essa sensação de que ela é merecedora de tudo e que muitas vezes o mundo não compreende ela. E a gente está falando de um narcisismo que está no outro topo, lá embaixo, aonde o borderline tem uma sensação de que ele não merece nada. Ele não é merecedor do outro, então ele aceita migalhas, ele aceita um tipo de amor abusivo, porque já que ele não é merecedor, aquele que vem para ele já é muito, né? Ele está sendo aceito por alguém. O narcisismo do borderline distorce a imagem que ele tem do outro. Ele olha para o outro e ele espera sempre um feedback positivo para que ele tenha uma segurança e uma sensação de que essa instabilidade possa ser aliviada, para que esse vazio existencial possa ser aliviado. Então, existe uma dependência do borderline no julgamento do outro. Vejam como isso é algo de um narcisismo que está se espelhando no outro para saber quem ele é, para ter uma confirmação positiva, principalmente, de quem ele é. Por isso, muitas vezes, esse narcisismo do borderline vai fazer com que ele se torne um camaleão na vida, colocando em diversos grupos e tribos, se mostrando da forma como ele acredita que esse grupo e que essas pessoas querem que ele seja, porque ele precisa desse feedback positivo. Esse narcisismo do borderline vai fazer com que ele se sinta a pessoa mais infeliz do mundo e pode até trazer um grau de vitimismo, sim, no sentido de que o mundo me abandonou. Isso tem uma força muito grande. O mundo me abandonou, né? Ele traz isso lá de trás, com essa sensação de abandono que é tão primitiva e que surge lá de trás de alguma situação onde ele sentiu esse abandono e ele traz para o mundo. Então, qualquer coisa que alguém faça, qualquer percepção que ele tenha em relação ao mundo e às pessoas, isso virá para ele como ele estando de fora desse mundo, certo? Ele enxerga as pessoas como pessoas muitas vezes muito diferentes dele, que conseguem sentir alegria. Muitas vezes há inclusive uma percepção errônea, porque ele vai achar que a maioria das pessoas é muito feliz o tempo todo e ele não. E não é verdade, porque se ele, quando ele começa a perceber essas pessoas de verdade, sem os óculos embaçados, com uma visão mais aguçada, mais nítida, mais real do mundo, ele percebe o sofrimento do outro também e a complexidade do outro. O narcisismo do borderline faz com que ele tenha um mecanismo de splitting, aonde o outro é tido como um super-herói ou como um demônio e ele não consegue enxergar a complexidade dessa pessoa, ele não consegue apontar coisas que são interessantes, legais, atrativas nessa pessoa e coisas que não são legais. Então ele muda muito rapidamente de um polo para o outro. Ou a pessoa é muito boa ou ela é muito ruim, e isso em segundos. Então, conforme o borderline vai trabalhando em terapia a questão do vazio, a questão da identidade, de uma identidade fixa, uma identidade sólida e não fluida,
né? E realmente transformando essa identidade fluida em algo sólido, ele vai automaticamente mudando essa visão do outro e percebendo muitas vezes que esse outro não odeia ele, esse outro não o enxerga como um ser inferior e sabe, realmente esse outro às vezes até gosta dele. Então ele vai percebendo conforme ele vai melhorando que muitas vezes ele fez julgamentos que não são corretos, certo? Tanto em relação a ele, a esse julgamento e essa punição que ele se coloca de ser inferior e não merecedor, e também aos outros. E aí esse narcisismo vai entrando num equilíbrio e naquele equilíbrio saudável, onde todos nós precisamos desse equilíbrio, desse narcisismo, porque esse narcisismo nos conecta a outras pessoas e sem ele isso não seria possível. E ele começa realmente a enxergar o mundo de uma forma diferente, a ter uma confiança no self dele que faz com que realmente as percepções sejam totalmente diferentes. Ok, pessoal? Um beijo, até o próximo.